E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar aqui para vocês como fazer o fechamento do circuito da cerca elétrica, certo? Esse vídeo aqui vai ser o melhor que você vai encontrar sobre o assunto, porque na maioria das vezes o pessoal só ensina aquele exemplo que tem lá no manual, uma cerquinha de 4 isoladores, que o circuito é bem simples de fechar, mas isso aí não ensina as formas que a gente realmente encontra na casa do cliente. Por exemplo, nesse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês fechando o circuito da cerca com 4 isoladores, cerca com 6 isoladores, certo? Quando o muro tem várias alturas diferentes, beleza? Já vai ser um fechamento diferente. Quando tem concertina, é aquele arame que corta, certo? Se você não sabe o que é concertina. Quando tem derivação, eu vou explicar o que é derivação na hora lá desenhando, que fica mais fácil. Quando tem cerca só na frente e no fundo, beleza? Quando não tem a cerca na lateral ali interligando as duas, vou mostrar como a gente faz. E quando tem um portão dividindo o muro, a gente tem que passar a cerca ali, não pode passar por cima do portão, que às vezes entra um veículo alto, certo? Aí eu vou mostrar como faz, beleza? E aí esse vídeo aqui vai ser bem importante para as pessoas que estão iniciando a trabalhar com cerca elétrica, porque é um assunto que gera muita dúvida para quem está começando a mexer com cerca elétrica, beleza? Aí para isso a gente vai entender aqui como funciona a central da cerca elétrica. Lá tem 3 bornes: saída, terra e retorno. O terra é um fio que a gente tem que ligar na terra, certo? Não dá para ficar aterrando na haste da cerca. É errado, a gente tem que aterrar na terra, beleza? Aí o que a gente mais vai falar hoje aqui é esses 2 bornes aqui, ó, saída e retorno. Saída, como o próprio nome diz, é a saída do choque, e retorno é onde o choque retorna. A corrente elétrica vai sair da cerca, vai percorrer todos os fios da cerca e voltar aqui e ligar em retorno. Beleza? Isso aí tem que ser um circuito. Você não pode pegar o fio aqui de saída, emendar aqui 4 fios e ligar aqui. Isso aqui não existe não, certo? Tem que ser um circuito. Já vou explicar aqui a cerca de 4 isoladores. Pronto. Aqui em azul vai ser as hastes, em vermelho é o arame da cerca. Aí, para ficar mais fácil no entendimento, eu vou nomear aqui o fio de cima como fio 1, de baixo 2, de baixo 3 e o de baixo de tudo 4, certo? Fio 1, 2, 3, 4. Beleza? Aí esse exemplo aqui é o que está lá no manual que vem da cerca elétrica. Aí eu vou utilizar o canetão preto aqui para fazer a ligação da saída com os arames da cerca. Esse fio preto aqui vai ser um cabo de alta isolação. Esse fio que sai da central para a cerca não pode ser qualquer cabo. Já vi várias gente usar até cabo de telefone, cabo de energia comum. Tem que ser um cabo de alta isolação, porque a central aqui tem tensões acima de 10.000 volts. Aí isso aqui vai estar em contato lá com a parede, dentro do conduíte, e tem que ser isolado para não dar fuga de corrente, certo? Aí a gente liga aqui da saída, a gente vai lá e liga na cerca no fio número 1. Pronto. Aí a gente vai entender aqui como vai ser o percurso da corrente elétrica, certo? A corrente elétrica vai lá no final da cerca, ó. Aí aqui no final a gente vai ligar no fio de baixo, no fio 2. Pronto. A gente volta aqui no início da cerca, a corrente veio no fio 1, voltou no fio 2 e aqui a gente vai ligar no fio 3. Beleza? Agora a corrente vai lá no final da cerca através do fio 3 e aí a gente liga no fio 4. Pronto, aí a corrente elétrica vai retornar no fio 4 e daqui a gente liga lá no retorno. Beleza? Pronto, aí fechou um circuito sem nenhuma derivação, não pode pegar a energia daqui e emendar aqui igual fazendo loucura não. Tem que ser um circuito fechado aqui, ó.
beleza? Aí, se esse circuito em qualquer lugar romper, o arame quebrar, a cerca vai disparar a sirene. Ou se encostar no muro, em algum lugar aqui encostar no muro, vai dar fuga de corrente e vai disparar. Ou se alguma vegetação encostar no arame, vai disparar também. Beleza? Então esse aqui já foi o exemplo 1 ali, a cerca com 4 isoladores. Aí essa cerca aqui é tipo só na frente ali da casa, ou pegando uma frente, uma lateral. Agora eu vou explicar um exemplo dessa mesma cerca com 4 isoladores, pegando ao redor da casa toda. Pessoal, aqui é um exemplo da cerca pegando ao redor da casa toda, certo? Isso aqui confunde, quem está começando a mexer com cerca elétrica, confunde um pouco. Por quê? Imagine aqui, a gente liga o choque no fio 1, certo? A gente liga aqui a saída no fio 1. Vamos imaginar aqui o que está acontecendo nessa situação aqui. A cerca está ao redor da casa toda. Então, o choque aqui no fio 1, a corrente elétrica vai passar aqui no fundo da casa, na lateral da casa, na frente da casa, voltar na outra lateral da casa e retornar aqui no mesmo lugar. Ou seja, dessa forma aqui, o choque só está tendo choque nesse fio aqui, no fio 1. A gente tem que fechar o circuito de uma forma que o choque vai pegar nos 4 fios e fechando o circuito com a saída e o retorno. Beleza? Para isso, a gente vai precisar que uma dessas hastes do canto, no nosso exemplo está sendo essa aqui, seja uma haste de 8 isoladores. Não é haste de 8 isoladores um em cima do outro, não. Por exemplo, essa aqui, ó. E se for da haste industrial, se for desse modelo aqui, essa haste do canto vai ter que ser ou com 4 isoladores, você parafusa mais 4 aqui, ou então com aquele isolador tipo pera, certo? Que ele estica o fio também. Aí dá para colocar 4 de um lado e 4 do outro. Então, pessoal, utilizando essa haste aqui, que tem 8 isoladores, nesse cantinho ali, os fios vêm aqui, por exemplo, ó, da lateral da casa e do fundo da casa aqui. Aí a gente deixa o fio separado, beleza? Não passa direto aqui um para o outro, não. Deixa o fio separado, chegando aqui, emendado, chegando aqui, emendado. Da mesma forma nos outros. Aí aqui a gente vai ter 8 pontas de fio, certo? Aí agora já facilitou aí para a gente fazer o fechamento. Aí a gente vai fazer igual no outro exemplo anterior que eu mostrei, beleza? Vou fazer aqui no desenho. Cadê o canetão? O apagador. Vou apagar aqui, desenhar melhor aqui. Vou tentar desenhar um isolador aqui para... Em azul aqui vai ser o isolador. Beleza. Agora a gente vai ligar aqui, deixa eu nomear os fios. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Beleza? Então a saída aqui a gente vai ligar no primeiro, no fio 1. Desse lado de cá. Aí agora o choque vai dar a volta na casa e retornar no mesmo fio 1 aqui do outro lado da haste. Beleza? Ligou aqui. Aí a gente tem que fazer a corrente elétrica retornar no fio 2 aqui. Aí a gente vai pegar um cabinho de alta, ou pode ser arame também, nesse caso aqui pode ser um arame. E ligar no 2. Pronto, a corrente elétrica vai dar a volta na casa e voltar aqui no fio 2. Aí a gente liga no fio 3. A corrente elétrica vai dar a volta na casa através do fio 3 e retornar do outro lado aqui no fio 3. Aí a gente liga da mesma forma do outro exemplo lá, pessoal. Se você parar para perceber aqui, vai estar igual ao outro exemplo. Liga o 3 no 4, a corrente elétrica vai retornar no 4 e aqui a gente vai ligar o retorno. Beleza? Pronto, aí fechou o circuito. Se vocês repararem, vai estar igual no exemplo anterior. Por quê?
no início da cerca, a gente ligou o cabo de alta no 1 e no 4 e fez um jumper no 2, no 3. Lá do outro lado da cerca, a gente fechou o 1 e o 2, certo? E o 3 e o 4. Beleza? Aí a corrente elétrica fez um circuito lá, ó. Entrou no 1, passou pelo 2, 3, retornou no 4 e ligou no retorno. Beleza? Deu para entender aí? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que a gente vai tentar melhorar da próxima vez na explicação. Vamos para o próximo exemplo. Próximo exemplo, cerca com 6 isoladores. É basicamente a mesma coisa da cerca de 4 isoladores, porém com 2 isoladores a mais. Você vai seguir a mesma lógica. Você tem que imaginar o percurso que a corrente elétrica vai fazer, saindo aqui da saída e retornando. Beleza? Então a gente vai ligar aqui o cabo de alta no fio 1. Vai lá no final da cerca, a gente desce para o fio 2. Voltou no início da cerca, a gente liga no 3. O 2 no 3. Aí vai lá no final da cerca, liga o 3 no 4. Retornou, a corrente elétrica retornou no 4 aqui, a gente liga no 5. Foi lá no final da cerca, a gente desce para o 6. E retornou aqui no 6 e a gente liga lá no retorno. Beleza? Olha o circuito da corrente elétrica passando aqui, ó. Vem no fio 1, voltou aqui no 2, 3, 4, 5 e 6. Pessoal, esse aqui é o exemplo de quando o muro tem alturas diferentes. Beleza? Essa parte preta aqui, ó, é a parte de cima do muro. Beleza? Aí aqui tem uma altura diferente. Vamos supor que seja uma garagem, a parte mais alta aqui. A cerca passa lá por cima da garagem. Aqui a cerca está na altura do muro normal. Quando vai subir para a garagem, quando vai ter uma subida ou uma descida, tanto faz, a gente tem duas formas de fazer. Beleza? A gente pode colocar as hastes inclinadas, assim, um embaixo e um em cima, igual aqui, ó, um embaixo e um em cima. Ou a gente pode fazer assim, com a haste reta, certo? Vai depender da situação que você tiver lá na casa do cliente. Ou o que você acha melhor, o que o cliente acha melhor. Com a haste inclinada, a gente consegue subir o fio sem agarrar aqui no muro, certo? O fio não pode ficar próximo aqui do muro, tem que ficar pelo menos 10 centímetros de distância. Essa distância aqui, ó, certo? Ou a gente faz dessa forma aqui, a haste reta. Com a haste reta, não tem como passar o arame aqui para a haste de baixo sem agarrar no muro aqui, ou sem os arames ficar próximo do outro. Então a gente vai fazer um fechamento para a gente usar um cabo de alta para ligar a energia da parte de cima com a parte de baixo da cerca aqui e continuar o choque no restante da cerca elétrica, certo? Então, como a gente fechou o circuito aqui, eu já mostrei aqui o circuito fechado para adiantar, porque eu acredito que vocês já entenderam a lógica do circuito, beleza? Então aqui a gente ligou no fio 1, beleza? Aí o choque vem aqui, ó, a corrente elétrica vem aqui até aqui. Como não vai descer o arame aqui, aí eu liguei no de baixo, certo? Aí o choque vem aqui, retorna no arame 2, do arame 2 para o 3, jampeou aqui, vai até aqui. Aí aqui a gente vai ligar um cabo de alta lá na cerca de baixo. O 3 aqui ligou no 2 aqui de baixo. Tanto faz, sendo um ou no 2 aqui, tanto faz. Ou seja, vai descer 2 cabos de alta aqui para a cerca aqui de baixo. No exemplo aqui, o 3 ligou no 2, aí foi lá no final da cerca, retornou, ligou no 3, jampeou aqui no 3, voltou aqui, jampeou no 4, voltou lá no final da cerca e aqui tem um cabo de alta ligando o 4 no 1, certo? Quando o fio é ligado aqui, por exemplo, aqui no 2, no 3, a gente pode usar um pedacinho de arame mesmo. Mas quando é
do primeiro fio da cerca até no último fio da cerca aqui, a gente obrigatoriamente tem que usar um cabo de alta, porque o arame não pode ficar encostando nos outros arames e nem na haste, nem no parafuso da haste. É por isso que tem que ligar um cabo de alta. Beleza? Então aqui é um cabo de alta, ó. Pronto. Veio aqui no fio 4, retornou no 1. Aí agora voltou aqui, subiu para o fio 4 aqui da parte de cima e retornou aqui para o início da cerca. E voltou lá no retorno. Beleza? Então deu para entender o circuito fechado aí, pessoal? Tem uma coisa que é padrão para quase todos aí, o fechamento de cerca, certo? Nessa parte aqui, nessa parte da cerca aqui, a gente fechou aqui o 2 e o 3, os dois do meio, e ligou a alimentação no 1 e no 4. Lá do outro lado, vai ser o contrário. A gente fecha o 1 e o 2, e o 3 e o 4. Nesse caso aqui, o 3 e o 4 desceu lá para baixo. Nesse pedaço da cerca aqui, a gente ligou nos dois de cima, no 1 e no 2, e embaixo o 3 e o 4. Lá no outro lado é o contrário, igual aqui, ó. Aqui foi o contrário daqui, aqui é o contrário daqui. Ligou os dois do meio, o 2 e o 3, e 1 e 4. Então tem esse padrão aí que já vai ajudar bastante na hora de você fazer o fechamento. Beleza? Pessoal, agora um exemplo aqui, quando a cerca elétrica tem concertina, o que a gente vai fazer? Por enquanto, desconsidera esse desenho maluco aqui. Vamos focar nesse aqui, ó. A concertina de 45 centímetros, ela vai ficar muito próxima do arame 2 e 3 aqui, principalmente do 3, certo? Principalmente do arame 3 aqui, fica muito próximo. Aí não pode... vai dar fuga de corrente, a cerca vai ficar disparando. Então é melhor que a gente não coloque esse arame. Vamos... Com 3 arames, vamos colocar aqui o arame que antes era 3. Vamos deixar aqui o 3, certo? Com esse arame aqui, a gente não consegue fechar o circuito, porque fica só 3 pontas de fio aqui, não tem como fazer um circuito para ele ir, retornar e voltar aqui em retorno, a não ser que você ligasse um cabo de alta enorme lá no final, que ele não é viável, beleza? Então a melhor forma é que deixe só 2 fios, muita gente faz assim, deixa 2 fios da cerca, aí tem a concertina passando no meio. Aí o circuito vai fazer isso aqui, vai ligar no fio 1, aí lá no final fecha com o fio 4, né? E retorna para o retorno. Aí fica só com 2 fios, com choque. Mas e se a gente jampeasse aqui o 3 no 4 aqui? Como que ficou o circuito? A energia vem aqui, a corrente elétrica vem aqui e retorna no retorno, beleza? Porque a energia não vai ir aqui para lugar nenhum, ela vai retornar aqui. Então isso aqui vai ter choque? Vai dar choque, porque tá ligado aqui e quando você pegar aqui no fio 3, vai fazer um aterramento e você vai tomar um choque. Mas se esse arame aqui cortar, a corrente elétrica vai passar aqui, vai retornar aqui no 4 e vai continuar normal, a cerca não vai disparar. Então se você cortar o fio 3, não vai disparar. Mas se esse fio cortar aqui e agarrar na concertina, aí vai disparar. Então eu acho que vai funcionar da mesma forma. Aí você interprete aí se é errado ou se não é errado fazer dessa forma. Na minha opinião, vai funcionar do mesmo jeito. Beleza? Então você pode ou deixar só 2 fios, ou ligar 3 fios e jampear aqui, certo? Mas aí você conversa com o cliente, deixa claro que essa forma, se o fio 3 quebrar, pode ser que não dispare. Se quebrar e não agarrar na concertina, não vai disparar.
Beleza? Você não pode jampear aqui desse lado e jampear aqui. Por quê? Se a corrente elétrica vem aqui, certo? Aqui ela vai dividir para o de lá ou de cá, o que estiver mais curto, vai passar. Se esse fio de baixo quebrar, a corrente elétrica vai passar pelo de cima e não vai disparar. Se o de cima quebrar, a corrente elétrica vai passar pelo de baixo e não vai disparar. Então é um problema aí, porque vai ficar mais difícil de disparar a central. Então você tem que deixar a corrente passando só por um fio aqui, não pode fazer esse caminho paralelo aqui não. Beleza? Deu para entender aqui? Agora outro exemplo. Aqui é um exemplo, aqui é o muro da casa. E tem cerca elétrica e concertina ao redor todo. Beleza? Dessa forma aqui, vai dar para fechar um circuito. Porque nesse canto aqui, tem 6 fios. É um número par, vai dar para fechar o circuito. Quer ver? Vou ligar a central lá. Vou ligar a saída aqui no 1. Beleza? Aí a corrente elétrica vai dar a volta na casa no 1. E aqui eu ligo com o 2. Aí a corrente elétrica vai dar a volta na casa e retornar aqui no 2. Aí eu ligo lá no 3. Beleza? A corrente elétrica vai dar a volta aqui pelo fio 3 e parar aqui. Aí aqui eu vou ligar o retorno. Beleza? Então, com 3 fios, cercando a casa toda, dá para fechar o circuito.